Esta semana, João Miguel Tavares declara-se intensamente ativo para falar do apelo dos 14 em favor de um resgate da PT. Ricardo Araújo Pereira confessa-se licenciado e pronto a pedir desculpas por isso à senhora Merkel. E Pedro Mexia sente-se samurai. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que começou com uma condecoração. O Presidente da República premiou Durão Barroso pelos 10 anos que passou lá fora. E antes de irmos ao expediente, tratamos já deste assunto e damos a palavra ao próprio Durão Barroso. Eu julgo que a proposta aprovada hoje neste plenário dos estudantes candidatos ao primeiro ano e apresentada pela sua Intercomissões de Luta, órgão que eles souberam erguer para poder fazer avançar a luta, é uma proposta inteiramente justa e que conduz no sentido correto a luta, que é no sentido de o ingresso imediato da sua aplicação desde já e de exigir das autoridades governamentais a legalização, pois nós temos que ver que esta questão da luta contra o serviço cívico, que já foi vista o ano passado, vemos que seja quem for que está no Ministério da Educação e da Investigação Científica, chamemos-lhe assim, defende essa medida. Medida é essa que não é mais que o reflexo da crise do sistema do ensino burguês e medida é essa que é inteiramente incorreta, anti-operária e antipopular, que lança estudantes contra trabalhadores e trabalhadores contra estudantes. É assim mesmo. Apoiado, Durão Barroso, quando ainda não tinha sido condecorado, consegue fazer um resumo destas declarações, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu creio que são declarações que dizem o seguinte, em resumo é isto, portanto, fala de uma proposta de ingresso imediato da aplicação desde já, que já foi vista desde o ano passado, e chamamos-lhe assim, do ensino burguês, em prejuízo do campesinato. Portanto, ele está a defender uma coisa. A nossa velha discussão a esta mesa é que realmente o trabalho é mais importante que o talento, porque nesta altura, manifestamente, Durão Barroso não tinha talento nenhum para falar em público. E neste momento... Não é verdade, há ali uma homenagem claramente ao estilo proustiano, porque é uma frase cheia uma de longa cláusulas subordinadas e de... Não faz sentido, algumas, mas é uma homenagem. É capaz de imaginar o que diria o jovem Durão Barroso de 75, MRPP, sobre o condecorado Durão Barroso de 2014? Eu acho que ele diria que o atual Durão Barroso devia fazer uma proposta de ingresso imediato da aplicação desde já, que já foi vista no ano passado, chamemos-lhe assim. Eu acho que o principal destas declarações é um homem que diz estas baboseiras sobre o sistema educativo. 20 anos depois é Presidente da Comissão Europeia. Ora, quem é que diz baboseiras sobre o sistema educativo hoje? É Nuno Crato. É muito provável que daqui a 20 anos... Há 20 anos era ministro. Era ministro só. Então são 30? São 30. São 40. São 40. Então, pois é, daqui a 40 anos, Nuno Crato pode ser Presidente da Comissão Europeia. E há de haver pessoas... Mas Nuno Crato vem de outro ramo político, bastante divergente deste. Não se davam. Não se davam. Não se davam. Aquilo eram tudo maoístas, mas andavam todos à batatada. Pois. É isso. Mas Foi justa a condecoração, João Miguel Tavares? A condecoração foi justíssima, porque eu estive a fazer investigação, como é próprio. O colar da Ordem do Infante Dom Henrique. E eu fui ver ao Mas site. aquilo é condecorar por ele ter sido Presidente da Comissão Europeia ou por se ter ido embora? Ele disse que foi por ter ido embora. Ele deu aquela ideia que se ele tivesse cá continuado, se calhar acontecia-lhe o mesmo que ao Sócrates, que não tinha direito a medalhinha. Mas agora foi-se embora e resultou. Então, uma medalha até superior. Uma medalha superior que eu estive a ver no site da Presidência o que é que exatamente significava. Portanto, e ela é atribuída a quem prestou serviços relevantes a Portugal e na expansão da cultura portuguesa, mas também a quem contribuiu para o conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores. Eu, de facto, acho que isto não se aplica não só a Durão Barroso, também a José Sócrates. Porque, de facto, quando alguém, por exemplo, põe o país à beira do abismo e é-se obrigado a chamar a Troika, é um grande conhecimento de Portugal, no sentido em que eles vêm-nos vasculhar as contas todas, e é também uma bela introdução à história de Portugal, no sentido em que nós estamos sempre a ir à falência, e, portanto, eu acho que isto faz todo o sentido, não só para Durão Barroso, mas tendo em conta esta justificação para a atribuição da Ordem do Infante, proponho também que seja atribuído a José Sócrates, porque anda imensa gente por aí a chorar, a dizer nunca mais lhe dão a medalhinha, não sei porquê. Mas é um daqueles prémios que ofendem. Porque, das duas uma,
ou ele desempenhou o seu cargo como deve ser, ou prestou serviços relevantes a Portugal. Porque o cargo... As duas coisas são incompatíveis. As duas são incompatíveis. Ou desempenhar o cargo como deve ser implica ser imparcial e não beneficiar ninguém. Se beneficiou Portugal, então desempenhou mal o seu cargo. Aceita a argumentação. Aceita a argumentação, Pedro Mexia, de Durão Barroso, ao dizer que esta medalha, ou este colar, melhor, vem justificar, legitimar a decisão que ele tomou de abandonar o governo e de ir para Bruxelas? Esta medalha, do ponto de vista protocolar, é normal. É um cidadão nacional que ocupou um alto cargo internacional. Parece-me mais ou menos natural, independentemente do juízo que as pessoas tenham sobre o seu mandato, etc. Pedro Mexia, o institucionalista. Eu sou institucionalista. Acho normal, como acho normal darem as condecorações aos ex-primeiros-ministros. Faz parte das regras. Achas que se esperamos o suficiente também vamos ter direito a uma? Nós aqui formos chefes de Estado ou de Governo, é possível. A oposição fez bem não aparecer? Quer dizer, quem quer vai. Ninguém é obrigado a ir a uma festa, não é? Acho normal que não tenham ido, senão se estavam contra. Mas, agora, o Durão Barroso, no agradecimento, emocionou-se. puxou por um assunto que me parece que, primeiro, a condecoração não legitima, que é a condecoração fala da ida dele, independentemente das circunstâncias, e, sobretudo, Durão Barroso, em termos do seu futuro político, sabe que mais facilmente lhe falarão dele se ter ido embora do que dos 10 anos como Presidente da Comissão. Ou seja, é essa a grande questão que ele tem quanto ao seu futuro político. E por isso é que ele fez aquela declaração. Mas falar nisso também não adianta, porque quem acha que aquilo é indesculpável não aceita esta justificação. Não é a condecoração. E depois é aquilo que o Ricardo diz. E bem, exatamente. Que é um Presidente da Comissão, bom ou mau, não tem que... Quer dizer, é prestigiante a nível pessoal, pode ser prestigiante para o país, na medida em que é um cidadão nacional, mas um bom comissário, um bom Presidente da Comissão, não é necessariamente bom para Portugal, porque ele não está lá a representar Portugal. Mas o Presidente da República não deixou arrefecer o corpo. Aquilo foi... Quem é que prestigiou... A medalha na hora, quem é que prestigiou a União Europeia? Das medalhas. Quem é que prestigiou a União Europeia, a não ser Jacques Delors? Não há ninguém que tenha prestigiado a União Europeia, pelo menos desde que nós nos lembramos e que seguimos a política. Jacques Santer prestigiou a União Europeia, Romano Prodi prestigiou a União Europeia. O Sr. Juncker vai prestigiar a União Europeia? Dificilmente, não é? O Sr. Juncker, se calhar, está a começar mal. Vamos falar disso mais adiante. Bom, vamos então ao trabalho, à distribuição de pastas. Eu acredito que isto é daquelas coisas que às vezes acontecem. O Cavaco deu-lhe o colar, ele nunca vai usar aquilo. É daquelas... Fica lá para casa. Não vai às festas ou um cocktail. Devia haver a ordem de Santiago e indiferença. Aí sim, para um bom Presidente da Comissão, o Sr. Borrifou sem nós. Parabéns, desempenhou o seu cargo, está aqui o colar. Vamos distribuir pastas. O João Miguel Tavares quer ser, desta vez, Ministro do ímpeto. É dado a ímpetos com frequência, João Miguel Tavares? Queres saber a frequência dos meus ímpetos? Quem quer tutelar este aspecto das nossas vidas tem de prestar provas. Faz o que se pode com o avançar da idade. É isso que eu te posso dizer nesse aspecto. Estamos a falar do célebre... Pelo menos até chegares aos 50. Depois já sabes. Desiste. Depois dos 50 já. Depois dos 50 não sei se estou a perceber. Estamos a falar do célebre ímpeto reformista, não é? Do ímpeto reformista. Do célebre ímpeto reformista. Porque havia pessoas já a pensar outras coisas. Já havia. Pessoas que têm tendência para pensar logo Pronto. Exatamente. Não, mas fomos acusados de falta de ímpeto. E sobretudo, fomos acusados... O FMI diz que o governo português perdeu o ímpeto reformista. Exatamente. E o que é engraçado, porque ainda houve uma missão do FMI que veio a Portugal, liderada curiosamente por um senhor chamado Subir. E o senhor chamado Subir diz que o nosso ímpeto está a descer. Eu não acho um trocadilho desagradável, mas foi mesmo o que aconteceu. Ora, e eu receio bem ter que concordar com o senhor Subir, que chama-se Subir Lal, é um senhor indiano muito simpático e parece-me partido. Já foi o último chefe da... Mas sabias que se chamava Subir? Subir Lal, sim. Aquela coisa que se põe no Facebook também, Lal, quando alguém disse uma coisa engraçada. Subir Lal. E é verdade, é o que aconteceu. Portanto, isto em linguagem popular, o senhor professor foi-se embora e os meninos ficaram logo a tirar papelinhos uns aos outros e nunca mais fizeram o trabalho de casa.
E eu tendo a concordar com o Sr. Subir, não é? Portanto, o que se passa é que, de facto, é muito triste, mas é verdade, viver realmente num país que ou tem alguém a fustigar-nos o lombo ou que parece que, a partir daí, nós deixamos de fazer aquilo que era suposto continuarmos a fazer. E, portanto, ver o FMI e outras... Quer dizer, pelo menos convém cumprir aquilo a que nós nos propomos, como seja o déficit, não é? E não foi só o FMI, quer dizer, há várias instituições internacionais que vêm dizer este orçamento de Estado é ficção científica. E isso não é bom para o país. Só que o senhor Subir, ao contrário de Pedro Passos Coelho, pode estar genuinamente nas tintas para as eleições. Exatamente. Mas a diferença entre o senhor Passos Subir Coelho e o senhor Coelho. jurou que está nas tintas para as eleições. Ele, aliás, apresentou um orçamento de Estado com pose de que esse estava nas tintas para as eleições. Vê-se rapidamente que não se está nas tintas para as eleições. O Ricardo Araújo Pereira é a favor de ímpetos ou prefere uma certa contenção? Eu prefiro contenção porque o só Subir, esta coisa do FMI vir cá dizer então acabou o ímpeto reformista. Mas quando é que houve? Isto é que foi reformar enquanto eles cá estiveram. Olha-se para Portugal e não se reconhece. Tais foram as reformas em quantidade e qualidade. Nós, agora, se calhar, não vão cumprir o DE. Nunca cumprimos. Mesmo enquanto cá estiveram. Nós fomos sempre passando todas as avaliações sem nunca cumprir nada. Ele está admirado com o quê? Mas há algumas reformas que eles propõem que faziam falta. Até tu achas que faziam falta. Nomeadamente, ele acusou, mais uma vez, a questão das rendas excessivas e do investimento em setores não produtivos, que é daquelas coisas que são transversais, supostamente, da esquerda à direita. Mas a verdade é que não estão a ser feitas. Estas queixas do FMI são para si uma boa ou uma má notícia, Pedro Mexia? Vamos lá ver. O FMI tem uma tradição de ser muito duro na receita que aplica e de vir pedir desculpa pela receita que aplica. Portanto, há uma certa esquizofrenia no próprio FMI em relação às receitas que eles aplicam. Eu acho que algumas das... É sempre aquela velha discussão do além da Troika ou aquém da Troika, se o governo é um governo radical ou se é radical no papel e não é na prática, em relação a algumas medidas estruturais, etc. Mas, por exemplo, a questão do aumento do salário mínimo, que é uma das questões que eles contestam, é muito diferente falar cá, ser cidadão nacional e falar desse assunto e ver aquilo em PowerPoint. É muito diferente. E, portanto, há algumas destas coisas que eu acho que podem fazer sentido no ecrã de um computador, do ponto de vista de que isso vai melhorar, etc., quando para quem está cá e para quem recebe o salário mínimo, nomeadamente, é muito difícil nós aceitarmos que os sábios se pronunciem dessa maneira, quando, sobretudo, há coisas bastante mais gravosas e mais vultuosas que não foram tocadas. Está criado um Ministério do Ímpeto para o João Miguel Tavares. Não se toca nas coisas mais vultuosas. Como é? Nada, estava a lamentar que não se toca em coisas vultuosas. É sempre o interesse conhecido de Ricardo Araújo Pereira pelos temas económicos. Exatamente. Pronto. Agora, o Ricardo Araújo Pereira, precisamente, quer ser Ministro da Porrada. Porrada. É esta a intuação certa, Ricardo? Isso, Carlos. Uma carreira inteira de prestígio desbaratada em 10 segundos. O Ricardo Um editor das exigiu. revistas literárias de prestígio. Sim, E agora... é isto mesmo. Eu gostaria de ser, então, Ministro da Porrada. Qual é, então, o seu Ministério? Sim. É o Ministério da Porrada. Porrada! Que E é tem de ser basicamente- sempre dito assim. Sempre dito assim, porque é a maneira como nós dizíamos no liceu, quando havia escaramuças, E o que é que faz querer as ser crianças Ministro com da... aquela pureza delas, né? Aglomeram-se à volta das pessoas que estão à Foi luta uma homenagem a Pedro Stresch. e incentiva foi com, enfim, e também a William Golding. Que bonito. O Deus das moscas. Mas eu sou Ministro da Porra, é para falar curiosamente, esta semana, eu gostava de falar um bocadinho do BES. Vamos a isso. Sim, Não posso. sim, gostava porque, e daí a porrada que é, neste momento, há queixas-crime por toda a gente. O Ricardo sonha com o BES. Às vezes sonho, E o às que é que vezes tem sonho, que choro tem muito, acontecido acordo com a nos seus almofada sonhos? toda molhada. Sobretudo o meu sonho é... Eu tenho um problema com isto, que é, sobretudo, é um problema de cinematográfico. Cinematográfico, que é... Eu às vezes vejo... Para já, é só filmes sobre... A quantidade de filmes sobre gatunos que há é uma coisa impressionante. A gente vai ao videoclube e olha, este é sobre gatunos, este é sobre gatuno. Aparentemente o cinema acha os gatunos pessoas fascinantes. Quando há muitos filmes sobre, por exemplo, um assalto a um banco.
em que um tipo contrata o rapaz que percebe de tecnologia para se infiltrar no sistema de segurança do banco, outro é o tipo dos explosivos, que é para arrebentar com o cofre. Cada um tem a sua função. E esses filmes vão acabar, porque a maneira de assaltar um banco é cursar a economia, ou lá o que é, e depois inscrever-se para trabalhar lá, porque pelo lado de dentro é muito mais fácil assaltar. E não, vem no dia em que estamos a falar, vem no jornal e uma nota sobre por que razão é que ainda ninguém está preso nisto do BES. No outro dia, o Dr. Marcos, eu pensei que era o único que fazia essa pergunta, mas no outro dia Marcos Mendes disse: por que ninguém está preso nisto do BES? É uma questão interessante. Agora, porquê é que isto é o Ministério da Porrada? Porque há neste momento queixas-crime. O Banco de Portugal apresenta queixa-crime contra o Ricardo Salgado. O filho do Ricardo Salgado apresenta queixa-crime contra O Banco de Portugal. É isso. Portanto, há aqui uma pescadinha. O Banco de Portugal processa Ricardo Salgado. Filho do Ricardo Salgado processa Banco de Portugal. Compadre de Ricardo Salgado processa a informação de modo a dar a entender que Ricardo Salgado não tem culpa nenhuma. Não sei se me faço entender. E, portanto, há aqui vários processos em curso. Portanto, temos para muito tempo. Depois temos. E o que vale é que a justiça é célere. É isso. Isso é que me sossega. Isso é que me sossega. Os tribunais são o local certo para resolver esta questão? Mas há dois tipos de processos diferentes. Há processos que de facto fazem algum sentido estar em tribunal, que têm a ver com formalismos. Por exemplo, algumas pessoas alegam que o prazo para os interessados contestarem aquela separação entre o Banco Bom e o Banco Mau não foi cumprido. Portanto, são coisas mais formais, embora com consequências importantes. E essas é normal que sejam decididas pelos tribunais, mas os atos fundamentais, digamos, de gestão e de eventual gestão danosa e outras coisas conexas, nunca tinha dito conexas, aqui. E essas coisas não vão ser decididas em tribunal, essas coisas vão ser decididas, provavelmente, infelizmente, mais facilmente vão ser decididas em comissão parlamentar, como já aqui falámos, do que do que em problema tribunal. do BES estávamos a ser só uma questão de gestão danosa de alguém. Enganei-me a fazer conta. Justamente. Qual é Não é incompetência. Qual é a dimensão mais... Isso não é a definição de gestão danosa. Qual é a Mas dimensão aquilo mais não é- relevante há deste mais do caso, que isso, João Miguel certamente. Tavares? É uma dimensão financeira, uma dimensão económica, uma dimensão política? Isto anda tudo Provavelmente ligado. Não é? todas Sim, isto estão anda tudo presentes. ligado. Eu, nos últimos tempos, até tenho dado muita porrada no governo. Ninguém me apanha a dizer isso. Mas eu tenho Pedro, dado qual é o ministério de que estamos a falar agora? Não sei, não apanhei bem. Eu até tenho dado muita porrada no governo, mas se há ato que eu acho que continuo a dizer que é louvável nestes 3 anos e tal de governo, apesar de tudo, eu acho a coragem que revelaram na questão da solução através da resolução do banco e da separação do BES em BES bom e BES mau. Eu não estou certo que o governo pudesse ter alguma alternativa, mas estou absolutamente certo que aquela era a melhor decisão, independentemente de haver confusões com o Banco de Portugal, de outras coisas poderem ter sido feitas de outra maneira. Mas a decisão de tentar colocar os contribuintes o máximo de fora e tentar não salvar aquele banco e aquela família, no famoso fim de semana de agosto, não tenho dúvidas que seja a decisão por assim do dizer. possível. Eu Pois. sei, voltamos com os 26% da Caixa Geral de Depósitos, é evidente que é a última análise, mas quer dizer, não estamos a falar dos 40 mil milhões que se chegou a falar. Não, mas Quanto é que eu podia custar só se me fundo? disseres a Quer dizer, proteção dos depositantes, isso sim. não é a proteção dos depositantes, neste caso é a proteção dos contribuintes mesmo. Sim. Porque se tu mesmo Mas se andas a essa pagar... é menos garantida do que a outra. Sim, mas pagares 26% de 4 mil milhões ou de 5 mil milhões que vão pagar ao Fundo de Resolução não tem comparação com o desastre que seria Com se aquilo certeza, ia ao Fundo com certeza. para salvar, mais uma vez, os riquinhos. Agora, eu não tenho dúvidas disso. Mas atenção, É assim. Fernando Ultra-Rico já ameaça processar o Estado se os riquinhos forem prejudicados desta vez. Não, se forem excessivamente prejudicados. Eu ontem também vi isso, mas isso estaria a defender os interesses do seu banco, que por acaso também é o meu, que significa que eu sou um rapaz de bom gosto. E pelo menos os meus bancos nunca tiveram metidos entre aflitos. Como é que se faz isso? Eu não... Eu explico-te lá fora, está bem? Acho que não é muito difícil. Não, mas deixa-me só dizer uma última coisa, que é, eu quando vejo pessoas da antiga administração do BES, seja Rita Cabral, seja o filho de Ricardo Salgado, a processar o Estado, o Banco de Portugal, por causa daquilo que fizeram, eu aí só fico ainda mais certo de que, de facto, foi aquela boa decisão. São os bons processos. Certo? Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da
Porrada, porrada. Bravo, Eu fui Carlos. obrigado a dizer assim. Bravo. E vamos tentar perceber agora porque é que o Pedro Mexia quer ser ministro dos cumprimentos. É para tutelar o protocolo, Pedro Mexia? Sim, o protocolo. No caso, por exemplo, na relação de António Costa com António José Seguro, houve dois momentos de aparente quebra de protocolo. Uma muito anterior a esta, à luta direta entre eles. Que A foi célebre entrevista. aquela famosa na entrevista em que Costa sai disparado porque é interrompido pela chegada de Seguro. Mas o Seguro foi lá dar-lhe um abraço também. Isso era também à vontade. Exato. E depois, na noite eleitoral do PS, quando ele não tem umas palavras para o derrotado da noite, e houve pessoas que o defenderam, dizendo que o contrário seria hipócrita, etc. Mas pelos vistos, António Costa é reincidente, porque esta semana, segundo contaram os jornais, fez o possível para, num colóquio em que se encontrou com Poiares Maduro, em que se cruzou com Poiares Maduro, fez o possível para não o cumprimentar, embora tenha vindo cumprimentar pessoas que estavam sentadas ao lado dele. E isto, claro, veio na sequência daquela discussão que não lhe correu muito bem, a ele, António Costa, sobre a aplicação dos fundos estruturais, sendo que essa discussão sobre a aplicação dos fundos estruturais levantou a discussão sobre as aplicações de fundos na Câmara e a sua taxa de aplicação comparada com a taxa governamental. Esta semana tivemos esta novela do orçamento municipal que está a ser protelado e a que António Costa já está a aplicar a lógica do passa-culpas, porque evidentemente a culpa é do Orçamento de Estado. E, portanto, este começo não está a ser famoso. Esta semana, Eduardo Ferro Rodrigues deu uma entrevista em que foi confrontado com a questão da renegociação da dívida. Ele foi bastante titubeante, dizendo, bom, isso era outras circunstâncias. Claro que nós somos teoricamente favoráveis à renegociação da dívida, mas o mundo mudou. Enfim, é um famoso argumento já bastante conhecido. Agora parece que na moção de estratégia de Costa finalmente vai haver ideias sobre o que fazer, porque até agora todas elas têm sido fugir com o rabo à saída. Isto de evitar cumprimentos será timidez, Ricardo Araújo Pereira? Pode ser receio do ébola também, mas O ministro Poiares Maduro foi à Libéria. Não propagues os mitos. a Dá histeria bacalhau, não faz mal, não transmite. faz mal. Está bem, mas eu não sei se António Costa sabe disso. Só se houver troca de humores corporais. Mas quem sabe se o ministro Poiares Maduro, de tal forma encantado Se tiver na palma da mão uma ferida Exato. e o António Costa estiver muito suado, pode acontecer. Vamos lá ver. Eu acho que foi um momento de é um momento explicação didático. Não tem nada que agradecer, Dr. Francisco Jorge. Eu creio que António Costa está a evitar... Enfim, se ele... António Costa vai ser primeiro-ministro, não é? Vai. Bastante para tal estar sossegado. Se António Costa agora pintar a cara toda com aquela espécie de tinta que parece ferro, que é, e onde é que se aprende a ser homem-estátua? É no Chapitou? Se ele ficar assim até outubro, No Chiado. sim, só, e fizer às pessoas que lhe dão uma moedinha no chapéu, só este movimento, António Costa consegue ser primeiro-ministro. Isso consegue, mas não consegue a maioria absoluta, no meu entender. Não sei se não consegue. Não dá para ser homem-estátua e conseguir Eu acho que facilmente a basta maioria estar absoluta. sossegado. Basta estar sossegado. É É difícil. claro que tem problemas, pombos, designadamente. Agora, mas politicamente, não vejo que haja nenhum. Eu acho que é o Por isso homem-estátua não se até pode o levar a mal que ele não cumprimento, como não se pode levar a mal a um homem-estátua. Homem-estátua não anda cá a dar bacalhaus às pessoas. Entretanto, o Pedro Mexia já Aliás, falou disso. a estupidez aqui está da parte do Poiares Maduro, porque ninguém passa no Chiado e diz então, senhor, ninguém vai cumprimentar o homem-estátua. Toda a gente sabe isso. Esta semana percebeu-se que o orçamento do camarário está atrasado. Sim. Isto quererá dizer que António Costa tem mais em que pensar e que não é propriamente a Câmara que o motiva. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas que ele tem mais nem que pensar. Aliás, eu até acho que ele, quando começou a campanha das primárias, devia ter saído de presidente da Câmara de Lisboa. Como é evidente, aquilo hoje em dia deve ser um part-time de um part-time. Ainda por cima, a questão dos atrasos no orçamento municipal, como o Pedro estava a dizer, já foram invocados. Mas o Orçamento de Estado só foi apresentado dia 15 de outubro. Sim, mas há as outras câmaras todas do país e já todas apresentaram o Orçamento de Estado, do Orçamento Municipal. E também devem ter também olhado para o Orçamento de Estado. Portanto, é uma desculpa e dá um lado de ineficácia do próprio Costa que não lhe fica bem, embora, sem dúvida, que as suas opiniões
e as suas ideias sobre os futuros orçamentos de Estados são mais importantes que o orçamento municipal. Mas convém não descurar coisas básicas. Entretanto, António Costa foi desafiado pelo Ministro da Economia esta semana no Parlamento de uma forma algo, digamos, insólita. Eu só espero, depois de nós termos resistido à criação de taxas, por exemplo, na área das dormidas, que a administração local, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, liderada pelo autarca, que também é candidato a primeiro-ministro, António Costa, quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015, tenha o mesmo poder de resistir às tentações que demonstrou o Governo, Vamos ver. Foi seguramente um debate quente, acalorado, como é próprio de uma casa democrática. Desculpem qualquer coisinha, que eu também já vos desculpei muitas. Desculpem qualquer coisinha, eu já vos desculpei muitas, e o Ricardo Araújo Pereira vem armado. Sim, Carlos, E conseguiu acompanhar o raciocínio? Sim, eu gostei muito deste raciocínio. Eu sou suspeito, porque eu gosto muito de fado. E quando o fado é bem cantado, que foi o caso aqui, eu gostei muito de ouvir. Não sei se... Se calhar vamos ouvir outra vez. Está bem. É o fado do Pires. Eu só espero, Atenção. depois de nós termos resistido à criação de taxas, por Por exemplo, exemplo, na área das dormidas, que a administração local, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, liderada pelo autarca, que também é candidato a primeiro-ministro, António Costa, quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015, tenha o o poder de resistir às tentações que demonstrou o Governo. Vamos ver. Então, e isto era com pala mais? Bom, Com pau. com pau. Porque ele era presidente lá dos refrigerantes, não é? Mas isso é Unicer. A Compal é small Compal. Depois existe a Unicer Central de Cervejas. Tu podes dizer que foi muito Guaraná Brasil, mas Compal não. O Guaraná Brasil dá uma grande estamina. Olha. E também pode ser muita Carlsberg e muita Superboc. Bom, insinua-se várias coisas. O fado tem má reputação, o quadro do Malhoa... Mas não houve facada. Tem sempre, não houve Apesar do facada, debate ter sido acalorado. não houve facada e não há garrafas à vista. Portanto, acho que não há justificação para... Mas atenção, quando ele pede desculpa, o que é que ele tem ali ao pé? Um cafezinho. Portanto, ele... Que é o clássico antídoto, Exato. não é? O clássico remédio digamos, da ressaca. Sem querer fazer... Mas, agora, o fado também é cantado a altas horas, não é? E isso, Mas o isto café isto pode foi ter sido... entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. Está bem, mas os ensaios são de noite, se calhar. E se calhar ali na parreirinha da Alfama. E portanto, uma pessoa que se deita de tarde precisa de um café para despertar. Pois é, pá. Adorei este Ainda fado. tens que fazer um reprise nosso, pá, no final do programa. Será que o Não farei isso porque... É, pá, o eu Ministro vi-te da Economia... só a ti a cantar isto. Deveria valer a pena. Desculpa. Será que o Ministro da Economia estava a seguir a lição do antigo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar? Mas isso... Sim, mas sendo um amador. Porque esta questão... O Ricardo saberá certamente falar disto melhor do que eu. E o João Miguel É também. uma questão- Quem é que há a esta mesa pode falar do Ministro Vítor Sou Gaspar? eu, com É o João certeza, Miguel sou Tavares. eu, mas eu prestei sempre muita atenção ao Ministro Vítor Gaspar, mas isto é tudo um segredo daquilo que se chama tecnicamente o delivery, não é? Ou seja, não é qualquer pessoa que consegue falar de modo arrastado e aquilo funcionar. E no caso de Pires de Lima, não só aquilo não funcionava, como ele ainda por cima fazia assim uns gestos com as mãos meios afeminados. Uns Eu ademanes. Não estava à espera disto. Credo. Não estava à espera disto em Pires de Lima. Eu acho- Vítor atenção. Gaspar nunca pode ser acusado de uma coisa dessas. Eu acho- E portanto isso significa que Pires de Lima teve bem, aliás, ele tem estado muito bem nas últimas semanas, tenho gostado muito de ouvir. Neste aspecto precisa só de João Miguel, treinar um bocadinho mais com o Ricardo Araújo Pereira. Por amor de Deus, os gestos de mão que João Miguel Tavares erradamente
classifica de efeminados são a influência da Severa e da Amália no discurso de Pires de Lima. Não? Sério, assim? Sim, aquela sim, há umas... Porque é todo um... Não, isso é Flamengo. Mas há uma raiz... Fado é fado, Flamengo é Não, queijo. mas há uma raiz aqui, digamos, muçulmana. Era um elogio a Severo. Exatamente. Pedro Mexia. Sim, é a punchline. Quando se tem uma Pensava que punchline. tu agora levantaste a mão. Quando se tem uma punchline, admitindo que há uma punchline aqui, que eu não sei bem qual é, mas admitindo que há uma A punchline. punchline aqui é desculpem qualquer coisinha. Sim, isso é, mas naquela primeira intervenção, admitindo que há uma punchline, não se pode depois da punchline dizer mais 40 palavras, porque realmente é estragar. E eu não sei qual é a punchline. É aquela das dormidas? É taxa. Das dormidas. São as taxinhas. Então, Mas se ele tivesse parado aí, já não tinha assim muita graça, mas aquela continuação é... Não, eu acho que a punchline é que demonstrou o governo. Eu acho que é aquele final. é o sim. remate. Resistir às tentações. É o final, eu acho que essa é a punchline. Pronto, o Pedro Mexia fica então Ministro dos Cumprimentos. Estão atribuídas as pastas ministeriais por esta semana. E agora ainda o Pedro Mexia declara-se samurai, com ou sem katana. Pedro Mexia. katana. Então, mas os samurais não usam sabres. Katanas também. Diz-se Katana. katana Bem em katana. japonês. Diz katana. Diz-se que a Tânia em Uma vez de japonês. Gaudio diz katana em japonês. É verdade? Tu confirmas que se diz katana em Se o japonês? Carlos Vaz Marques diz que é... Porquê é que acreditas mais em Carlos Vaz Ele Marques que em entrevista mim? muita gente. Isto é para e- falar de Timor. Homem. Boa. É verdade. Isto tem uma justificação, porque E em Timor há Timor há katanas com katanas com fartura. na altura em que se Aquilo falava também tem um muito nome. de Timor, na altura da independência, ou antes da independência, e falava-se de Timor-Leste, que era uma palavra que não estava no nosso vocabulário, e eu lembro de uma vez de uma pessoa muito veemente a manifestar a sua solidariedade com Timor Samurai, um fórum, uma coisa do género. E de facto, eles agora É daí que veio o samurai. armaram-se em samurais connosco, porque Quer falar da expulsão dos Connosco. magistrados? Olha, estás a dar uma de Connosco nacional. é uma questão... Isto há aqui uma a questão maioria nacional. dos expulsos são portugueses, quer dizer, portanto, desse Sim. ponto de vista, é assim, Portugal faz parte de acordos internacionais na área da cooperação da justiça enquadrados pelas Nações Unidas. Há ali uma dimensão de nation building, de formar elites e de participar na administração quando Mas não é há... como o slow food, é slow nation building, very Não é slow nation building. O slow é aceitar que haja cooperação judiciária, que haja, de facto, que é uma coisa um pouco estranha e um pouco melindrosa ter juízes estrangeiros e magistrados estrangeiros numa administração da justiça, mas aceitar isso como ponto de partida, que eles não aceitassem isso como ponto de partida, eu percebo. Agora, não aceitar depois as decisões ainda por cima que, segundo sei, nenhuma delas é transitada em julgado, portanto são decisões ainda recorríveis e que estão em recurso, ainda por cima tendo havido investigações a atos de atitudes, gestos de favorecimento económico, etc., de ministros do governo timorense. Portanto, esta forma absolutamente deselegante como houve aquela ordem sumária de que os magistrados, que não são só portugueses, mas vários são portugueses, fossem expulsos, com aquela declaração incrível do Ministro dos Negócios Estrangeiros que diz que os juízes têm que decidir de acordo com os interesses do povo, que é evidentemente definido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, como é óbvio, é bastante problemática. A ideia de Xanana Guzmão a dizer que não respondeu a Passos Coelho porque estava atrapalhado, não foi? Estava atrapalhado com outras coisas, nomeadamente com... Sim, deram a desculpa de processos perdidos com petrolíferas. Pode-se não é? dizer que o Barão de Montesquieu não gostaria disto, não é? Ele acusa os A magistrados separação de de poderes incompetência, de má-fé, etc. não está a funcionar. Entretanto, soube-se que essa acusação feita aos magistrados portugueses é baseada em parte num parecer português de dois professores da Universidade de Direito de Coimbra. Não queria falar mal da Universidade de Direito de Coimbra esta semana, mas de especialistas em Direito de Petróleo que terão contestado a... Que sumário é que faz daquilo que veio a público, neste caso, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu creio que estamos perante um caso de expectativas defraudadas. Claro. Isso normalmente é caso para anular qualquer negócio, não é? Portanto, o que se passa é... O que é que uma Querias pessoa... tu? O que é que uma pessoa... Pois, exato. Mas o que é que uma pessoa faz quando tem a corrupção no seio do seu governo? Contrata magistrados portugueses para investigar. Sabe que aquilo não vai a lado nenhum. Estes, aparentemente, desatam a investigar mesmo. Não foi para isso que eles foram ministros, não ou foi quê? para isso que eles foram contratados. 8 ministros, parece que eles estão
Quer dizer, para isso vão para casa, foi o que eles disseram, e bem. Então, uma pessoa contrata magistrados portugueses para estar sossegada e eles desatam a investigar, não sei se é do clima ou assim. Mas ao mesmo, uma coisa é que é bom, é que no meio disto, fica muito popular. no meio disto foram achincalhados magistrados, que são, os magistrados são o Poder Judicial é o órgão de soberania. E tivemos uma resposta firme e veemente à altura do nosso Ministro dos Estrangeiros, que disse que isto é um assunto interno timorense. Foi uma coisa destas que prestigia. São coisas do Portugal. foro interno. Do forno interno. Sim. Como é que vê isto, João Miguel? Eu concordo com o que o Pedro disse. Evidentemente, isto levanta suspeitas inacreditáveis. É um caso gravíssimo em termos de diplomacia. Mas também não há um aspecto estranho de um corpo estranho, estrangeiro, ser órgão de soberania num país independente? É evidente. Isso levanta um problema grave, mas não é só, quer dizer, se Timor tivesse acabado de ser independente, e evidentemente não tendo quadros, precisa da ajuda de Portugal. A cooperação judiciária é feita ao abrigo das Nações Unidas. Portanto, isto não é um esquema estranhíssimo. Claro que é estranho haver juízes estrangeiros. Mas quando não há juízes nacionais, mas essa é a preciso... questão, é isso que eu queria dizer. Por isso é que eu estava a dizer o very slow nation building, que é... Timor é independente desde maio de 2002. Foi há 12 anos. Quer dizer, em 12 anos arranjem, por amor de Deus, formem juízes timorenses para começarem a tomar conta da sua própria justiça. Aliás, é mais rápido. Pois, arranjem isso. Mandem Timor. Temos então entre nós, desta vez, um samurai, o Pedro Mexia, enquanto o Ricardo Araújo Pereira faz questão de se afirmar licenciado. Trouxe o canudo, Ricardo Araújo Pereira? Eu não trouxe, nem sei onde anda, mas... Mas tens. Acho que sim. E sente-se bem? Acho que era obrigatório comprar aquilo Pois era. para depois... Atenção. Para brandir. E sente-se bem licenciado Ovelheira. ou um licenciado a mais? Eu sinto-me sempre a mais, Carlos, sinto-me sempre a mais. E quando Angela Merkel disse que Portugal tinha licenciados a mais... Achou que estava a falar de si? Eu achei, em primeiro lugar, achei que... E bem, que era estás para a mim, usar a eu tua sinto licenciatura sempre... para nada, não é? Exatamente, eu sinto sempre... Mas tu és um bom caso. Sentimento de culpa muito Angela forte. Merkel tem razão. Agora... E eu comigo também. Dois. Não, mas há dois ou três aspectos que Angela Merkel não teve em conta. Boa parte dos licenciados portugueses são como o Relvas e o Sócrates, quer dizer, não é bem licenciatura. Conta como licenciado, mas não é bem. E, portanto, dizer que há um excesso, se calhar estamos a contar com esses e não devíamos, não é? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto... rápido, não se preocupe, porque com o ensino como ele está, é um milagre se alguém desta geração conseguir chegar à universidade. Porque, em princípio, em 2031 ainda está a iniciar o ano letivo de 2017. Portanto, não se preocupe, porque, em princípio, nenhum destes vai sair do liceu. Depois, eu acho... Para concluir, notas finais, Carlos. Eu creio que quando uma chefa, mesmo mandona, quer falar sobre as habilitações literárias dos países pequeninos, eu acho que ela devia fazer... Bom, se calhar inspirar-se, por exemplo, nas leis de 1758, na Geórgia, quando eles... Direito comparado. Sim, pesquisa. Quando eles disseram lá nas plantações de algodão, bom, os escravos ler, sim. Pensava que era na Geórgia Europeia. Não era, agora não, estava era deslocado. Ler para os escravos, ler sim. Escrever já achamos que é demais. Porque ler permitia-lhes ler a Bíblia, que é bom. Escrever, podem começar a inventar coisas e isso não queremos. Portanto, eu creio que isto de limitar os licenciados ainda benevolente. Eu creio que, se calhar, se a maior parte do povo português pudesse não saber escrever, talvez Angela Merkel tivesse... Outra hipótese é... Enfim, isto é obviamente absurdo comparar com os Estados Unidos do século XVIII, mas se calhar o Paquistão do século XXI, por exemplo, vir para cá, snipers alemães, darem-nos um tiro cada vez que a gente quiser ir para a escola. Como eles fazem no Paquistão, com a Malala. Este nível. Com a Malala. Vamos lá, ele bem disse que isto devia ser sido rápido. É melhor tirar-lhe o pio, porque daqui nada vêm as câmaras de gás. É melhor. Empoleiram-se nos prédios. Os nossos filhos vão entrar na nova. Estamos resves com as câmaras de gás, não é? Estamos na câmara de gás. Já falta pouco. Desculpa lá. Agora, eu esforcei-me muito para evitar argumentos Mas então... Agora, de paquistanórum também não se pode. A pessoa não pode argumentar. E há de sniper. Quer dizer que eu não posso trazer falácias para aqui de todo, é? Só com guitarra. É normal. Só com guitarra. É normal um chefe de um governo falar de aspectos
tipo em relação a um outro país? É assim, tendo em conta a sensibilidade do assunto e as relações povo português-Angela Merkel, eu acho que a senhora devia ser um bocadinho mais prudente, porque, enfim, mas ela está-se nas tintas, na verdade, para o que os portugueses pensam dela. Não é as relações povo-português, é que título é que ela diz aquilo. Há um lado, ela pode dizer aquilo, o título que quiser, só neste Enquanto chefe do governo, não é. claro. Sim, não é. Não é uma opinião Há pessoal. os dois lados. Um lado aquilo é deselegante, indiscutível. Eu acho que Mas é- o outro lado é a interpretação divertida que o Ricardo está a fazer é exagerada na parte dele, mas muitas pessoas foram atrás. E convém só não nos armarmos em sonsos, mal embargado, e percebemos que a senhora não Metade está da a minha vida dizer... consiste em armar-me A em senhora sonsos. não está a dizer que não é para estudarem, não é? Não está a dizer que os portugueses não é para estudarem, está a dizer que por causa da questão do ensino vocacional. Mas não é para Ela estudarem desta acrescentou a maneira. parte, parte do ensino vocacional. Mas ela já E a quer questão do também ensino vocacional, ainda por cima, isso é ser mais ministra absurdo. da Educação em Portugal. Não, isso, mas isso? é que supostamente uma das grandes apostas no no governo estrangeiro é falar do foi o ensino vocacional em Portugal. Isto é basicamente... A seguir é o quê? Rendas de bilros? Aqui, Quer dizer, há um bem, tudo limite. bem. Eu sei algum alemão e o que aquilo quer dizer vertido para português é: porquê que não vais para a oficina do teu pai aprender um ofício? Ele estava a falar do ensino na Alemanha e depois, a partir daí, ela extrapolou para a questão do ensino em Portugal. Que justificação é que vê para posso este só comentário? dizer só mais uma coisa. A esta mesa, há dois exemplos, não é? Portanto, 50% desta mesa, há aqui duas pessoas que tiraram uma licenciatura que não lhes serviu para nada. Evidentemente. Eu gosto Isso é uma muito da- especificidade portuguesa. Eu acho é isso? óbvio que a Ricardo Araújo Pereira devia ter estado desde pequenino no ensino vocacional, dedicado à pilhéria. Não, eu gosto muito da- E, portanto, a Pedro Mexia é um licenciatura ensino não vocacional serviu para dedicado nada. à poética. No sentido em que uma esfregona serve para coisa. Aquilo é estudar. Mas tu percebes para muitas não é bem pessoas... servir. Não, mas... Ouçam lá, vocês têm toda a razão em relação à questão de substância. A Angela Merkel não devia ter dito... O âmago, não é? Apenas, Questões mas isso sociais. é dizer uma coisa. São duas coisas. Uma coisa é, temos aquilo mais tempo é para desadequado. Outra coisa é dizeres que a questão de haver excesso de licenciados e que não tens sítios para onde os colocar, fingires que isso não é um problema português. É evidente que é um problema português. Portanto, eu concordo que ela não devia ter dito Percebemos, aquilo, já percebemos. mas aquilo que João ela Miguel, disse faz Já sentido. percebemos. Pronto. Ok? Sim, senhor. Percebeu mesmo? Queres que eu repita, cara? Não, eu acho que há Uma justificação para este Há comentário. aqui onde é que está o óleo, que é a Alemanha Despacha-te. acusa-nos de o excesso de déficit, o despesismo, excesso de qualificação. Espera aí. Oi, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E, portanto, Mas não é isso, pá. um governo estrangeiro, um chefe de um governo estrangeiro falar do ensino em Portugal. Quer dizer, a que título é que ela fala disto? O que é que o pai Tomás há de estudar? Ficou esclarecida a licenciatura do Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares, depois de ter querido ser ministro do ímpeto há pouco, faz agora a questão de se declarar intensamente ativo. Está a sentir Foi uma bela semana. necessidade Uma bela semana. de provar alguma coisa a alguém? João Não, Miguel só aos Tavares. 14 subscritores do apelo para resgatar a PT. Porque não só me parece completamente absurdo que, mais uma vez, da esquerda à direita se juntem pessoas que vão do Bloco ao CDS-PP. De Bagão Félix a assuntos de economia. Francisco Louçã, é isso? De Bagão Félix a Francisco Louçã, passando pelo Pacheco Pereira e pelo Freitas do Amaral. São 14 personalidades que pedem ao Estado que intervenha Exatamente. na PT. E isso só me dá Resgate razão. PT. Eu, como um dos poucos liberais nesta terra, realmente só me dá razão quando se diz que toda a gente, mas toda a gente, existe um pensamento único de um Estado centralista e muitas vezes clientelar e as pessoas parecem que não conseguem pensar fora disso. Não, Há não tanta conseguem... gente a dizer que há um pensamento único que eu suspeito que há vários pensamentos. Não, neste porquê. caso... Mas são únicos no sentido de, isto Não, é... é porque a solução pode ser diferente, pode ser A ou pode ser B, mas é sempre o Estado. É sempre o Estado que nos há de salvar, é sempre o Estado que nos há de intervir. E ainda por cima... Já se viu que o mercado não é, não é? O mercado não A é. escrita daquilo, a atuação ativa, não é? Ao contrário das outras, das famosas atuações inativas. Tudo aquilo é escrito com os pés, não tem nenhuma argumentação que São se compreenda. economistas. Em casa... Não são, não todos são economistas. Estavas à espera. Pacheco Pereira não é Subscreveria economista. o Manifesto Ao menos dos 14, escrevam e Ricardo Araújo argumentem Pereira. decentemente. Ó Carlos, Isso eu aconteceu. sou a favor do Estado na PT, na TAP, na EDP, sou a favor do Estado em vários sítios, mas qual é a minha diferença em relação Chamados a... setores estratégicos da economia. Exato. Qual é a minha diferença em relação a Pires de Lima? Que não quer... É que eu preferia que não fosse o Estado chinês, nem o Estado angolano. Mas Eu acho que era melhor se fosse, porque Pires de Lima não tem nenhum problema com o Estado chinês e com o Estado angolano na economia. Mas que o Estado português tem. E... em contrapartida, E neste- pode-se neste dizer caso- que foram gestores portugueses que
levaram à situação em que estamos. Isso é racismo. Porque o facto daqueles gestores portugueses terem feito borradas não implica que todos os gestores portugueses façam borradas. Embora seja muito tentador achar que sim, não é? Tendo em conta 800 anos de história. E ainda aquele mistério de dos trabalhadores portugueses irem lá para fora e toda a gente dizer: os trabalhadores portugueses são bons. Mas ninguém no estrangeiro dizer: estes empresários portugueses são bons. Ninguém diz. É verdade. O facto da empresa se chamar Portugal Telecom tem algum significado no meio disto, Pedro Mexia? Não, eu acho que toda esta conversa sobre o interesse estratégico é uma conversa que caducou, num certo sentido. É uma conversa ideológica. Não, ideológica, tudo é ideologia. Daquelas que não se pode ter na Universidade de Coimbra. Exatamente. Tudo Tinha que se falar disto. tudo é ideologia. Mas Um grande abraço para a Universidade de Coimbra. Mas com a abertura... Com a Professor Justo. Com a abertura dos mercados, é óbvio que, tirando aqueles setores que são da ordem da soberania e há algumas áreas em que eu acho que não devem ser mexidas, como as energias, etc., ou algumas delas, pelo menos. Desculpa, Pedro, o professor Justo telefonou, não podes concluir o teu raciocínio. Mas as empresas, por mais importantes que sejam, são atores privados e, de facto, como diz o Ricardo, o que acontece é que muitas vezes, e no caso português, há pelo menos 2 Estados para quem as empresas portuguesas fazem parte do seu interesse estratégico. Agora, não me parece que se deva... Ou então mudamos as regras do jogo, porque as regras do jogo que nós sabemos é que as golden shares foram caindo, que a ideia do controle do Estado sobre a economia foi caindo, e isso não apenas por razões ideológicas, mas por razões europeias. Mas para os 14 nenhum desses é problema. E, portanto, eu percebo que algumas daqueles 14 ideologicamente discordem disso. Mas 5 ou 6 não percebo, porque aparentemente o modelo de sociedade e de economia que eles defendem não é um modelo em que é o Estado e, portanto, o contribuinte que tem que estar a cada falência ou a cada possível venda ou a cada situação problemática, estar outra vez o Estado e o contribuinte a ser chamado à liça. Decretos. E breves. O Pedro Mexia decreta: vencemos. Vencemos. É para homenagear o Podemos, porque O Partido Espanhol apareceu em primeiro lugar nas sondagens. Apareceu em primeiro lugar numa sondagem e há imensa gente à esquerda do PS em Portugal que está frustrada com tirando o Partido Comunista, não é? Mas que está frustrada com os resultados políticos da sua área e que está entusiasmadíssima com o Podemos, que ainda não foi a eleições nenhumas, mas que pode... Por acaso foi às eleições europeias? Não foi eleições nenhumas para legislativas, para o Parlamento Espanhol. Portanto, não foi a eleições desde que tem essa expressão nas sondagens. Há umas sondagens que dão em primeiro, outras que dão em terceiro. E lembro-me um bocadinho aquelas pessoas que são do Real Madrid, quando o seu clube português não está a jogar bem. E diz: não liga, eu sigo o Real Madrid. E há pessoas entusiasmadíssimas com o Podemos, ainda bem, acho que é ótimo, porque é muito bom que o Podemos, seguir a lição do Podemos, que é, sim senhor, as ruas, mas as ruas têm tradução no Parlamento. O João Miguel Tavares decreta LuxLeaks. Sim, por causa desta bandalheira, aparentemente, que foi descoberta em relação aos impostos que as grandes empresas andavam a pagar no Luxemburgo. E, sobretudo, isto é um grito Um acordo secreto, ainda por cima. Um acordo secreto. 300 e tal empresas. Estamos a falar de coisas como a Apple e a Pepsi estarem a pagar coisas que chegam a 1% de impostos. Ou seja, isto é um grito para soltem os pepinos. Porque eu acho muito triste que um pepino tenha que ter demasiado um certo diâmetro, ou então não pode existir. Também se pode aplicar aos nabos. E aos nabos e aos preservativos. E de repente parece que harmonização fiscal, não, isso é muito demodês. Por visto, as empresas podem pagar 20 e tal por cento, ou 1%, isso na Europa está tudo bem. Agora, o pepino, não. O pepino tem que ter aquele perímetro muito certinho. Esse gesto. Não faz sentido. Bom, porquê? Quer dizer, fez assim, não é? Isto na rádio não tem tradução. Tu defendeste. Mas o João Miguel... Felizes os que nos seguem na rádio. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta agressões bárbaras. Agressões bárbaras é o que eu decreto, é o que eu desejo neste fim de semana. Adeptos foram ver um jogo de futebol na Europa, século XXI, e levaram facadas. E, portanto, não foi em Guimarães? Foi, exatamente. Levaram facadas. E eu gostava muito que nós só descer um patamar da facada para a agressão bárbara, não ir já para a civilização, não é? Muito depressa até pode fazer mal. Mas se calhar, se for de grau a degrau, por exemplo, na próxima
no Jornada? campeonato. Sim, na próxima jornada, em vez de levarem facadas, serem só barbaramente agredidos. E assim sucessivamente, íamos diminuindo pouco a pouco e tal, até sermos um país civilizado. Ninguém disse grande coisa. Atenção, levaram faca... Houve gente esfaqueada. Eu gosto mais do amarelo e tu gostas do roxo. Toma. Não houve assim grande comoção. É normal. Não Está foram ao futebol. concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.